Olá pessoal, tudo bom? Uma amiga me pediu para fazer um vídeo sobre o Brexit, para explicar o que é o Brexit. Bom, é um assunto bem complexo, né? Se você for pegar a fundo, é uma coisa bem complexa e ao mesmo tempo é uma coisa assim. O que é o Brexit é uma coisa muito simples. Agora, explicar o que está acontecendo desde que isso começou já daria um vídeo muito maior. Coisa que eu não pretendo fazer, porque é mais para tirar uma dúvida dela. E se tiver mais alguém no canal com essa mesma dúvida, então pretendo fazer um vídeo bem rápido e não vou me aprofundar muito nas questões que estão ocorrendo ainda, porque isso não se resolveu ainda. O que é o Brexit? Bom, Brexit é uma. O nome Brexit é, é uma superposição de dois nomes. É Britain, ou seja, Bretanha, né? O Reino Unido, e Exit, saída. Então, Brexit é a saída da Grã-Bretanha. BR de Bretanha e Exit de saída. Então, ficou Brexit. É o nome que foi dado internacionalmente para saída da do Reino Unido do bloco da União Europeia. Então, é, agora vou tentar fazer um panorama de fundo do que rolou. Bom, em 2016 havia alguns partidos na Grã-Bretanha. Quem era o primeiro-ministro era o David Cameron, do Partido Conservador. Haviam alguns partidos e algumas inquietações populares na Grã-Bretanha pedindo a saída da Grã-Bretanha do bloco da União Europeia. Então, o David Cameron, o primeiro-ministro, certo de que ele era contra a saída da Grã-Bretanha do bloco europeu, da União Europeia. Certo de que a grande maioria da população estaria junto com ele, ou seja, não votaria para sair do bloco da União Europeia, resolveu fazer um referendo. É um referendo popular naquele esquema. Você quer que você quer que o Reino Unido saia da União Europeia ou não? E a maioria da população que votou pela saída, pela saída da União Europeia. E aí causou um grande problema para o governo inglês, porque o governo era contra a saída, mas a maioria da população quis a saída. Então, o que fazer? Na verdade, a votação foi bem. Eu tenho aqui a votação, o resultado da votação foi bem apertado. 51,8% votou pela saída, 48,2% votou pela permanência. Então, foi bastante apertado. Então, a votação foi bem justa, mas ganhou. A maioria ganhou. Não importa se foi por 2% de diferença ou se foi por 30%. Ganhou. Então, bom, a partir daí o governo teve que começar a tomar suas providências, porque ele precisava cumprir a vontade popular. Em primeiro lugar, o David Cameron renunciou. Logo em seguida, ele renunciou porque ele era contra, a população foi a favor. Então, em países civilizados, quando o governo percebe que ele não está em sintonia com a maioria da população, ele renuncia. Isso acontece o tempo todo na Europa, né? Nos países da Europa acontece o tempo todo, nos países civilizados da Europa acontece o tempo todo. Não é como aqui no Brasil, que você pega um filho da puta de um presidente, uma jumenta, uma anta, como essa porra dessa Dilma, que ninguém queria estar porra nunca mais naquela merda lá. A aprovação dela estava mais abaixo do que cu de cobra. E ela não sai, porque não sai, porque não sai, porque não sai, que não sai, que não sai. Teve que fazer uma puta de uma manifestação de rua, impeachment, uma puta uma dificuldade do cacete para tirar essa mulher daquela porra. Que a filha da puta agarrava no poder mais do que dançarina agarra no polidense. Aqui no Brasil, as pessoas quando entram no poder, elas se agarram que é uma
porra, velho. Elas morrem abraçado com o poder. Não saio daqui de jeito nenhum, ninguém me tira. O brasileiro é uma merda para isso. Mas na Europa, a Europa é um país civilizado, então a Europa não tem esses problemas. Então ele renunciou e quem subiu no lugar dele, quem assumiu como primeiro-ministro foi a Theresa May, também do Partido Conservador. Também ela era contrária à saída da União da Inglaterra, do Reino Unido. Eu sempre falo Inglaterra, mas é o Reino Unido. Qual é a diferença de Inglaterra e Reino Unido? A Inglaterra é só o país Inglaterra. O Reino Unido, o que, que é? Ele pega a Inglaterra, pega o País de Gales, que está ali do lado da Inglaterra, na mesma ilha, mas do lado, pega a Escócia, que está acima da Inglaterra, na mesma ilha, e pega a Irlanda do Norte, que está na ponta da ilha da Irlanda. Só não pega a Irlanda, que é um país independente. Então, quando você fala Reino Unido, você pega Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Quando você fala Grã-Bretanha, você pega só a ilha principal. Então você pega todos esses países que eu falei, menos a Irlanda do Norte. Quando você fala só Inglaterra, você está pegando só a Inglaterra e não está pegando os outros países. Então, eu estou fazendo essa distinção porque às vezes eu falo Inglaterra, mas na verdade eu estou me referindo sempre ao Reino Unido. É só para fazer essa diferenciação para quem não sabe. Então, ela teve que fazer essa tratativa. E o prazo para sair da União Europeia era de 2 anos. É, e assim, existem todos os problemas burocráticos para você sair, porque você tem que pagar uma multa, tem um monte de punições, etc. e tal, saber o que vai ser. Os membros da União Europeia precisam aceitar por unanimidade a saída do Reino Unido. Alguns estão ameaçando não aceitar, então se eles não aceitarem por unanimidade, aí tem penalidades, tem punições, tem multas, enfim. E a Inglaterra está tentando negociar com o resto da União Europeia para sair da maneira menos traumática possível, sem criar rupturas, sem criar inimizades, com o mínimo de punição e prejuízo para os dois lados. Então, é o que está acontecendo de 2016 até hoje. Até hoje ainda isso está acontecendo. Agora, recentemente, a Grã-Bretanha está tentando, o Reino Unido, de novo, falando errado, o Reino Unido está tentando, através de uma medida da própria ministra, ver se consegue um prazo um pouco maior, porque agora dia 29 de março termina o prazo para sair para o Reino Unido sair de vez da União Europeia. E ela está tentando ganhar mais alguns meses, 2, 3 meses, para tentar melhorar as condições de saída da União Europeia. O que isso causa de problemas? Bom, o que é a União Europeia? A União Europeia significa que todos os partidos praticamente não têm fronteiras. Então, se você entra para visitar Portugal, por exemplo, com seu passaporte, você entrou em Portugal. Você pega um trem, um avião, você desce em qualquer país da União Europeia, você tem livre entrada e tudo mais. Todo mundo da União Europeia tem livre entrada em todos os países. Não precisa passaporte, não precisa nenhum tipo de formalidade, não precisa de visto de trabalho, essas coisas todas. Você nasceu em Portugal, você pode trabalhar na Inglaterra, você nasceu na Inglaterra, você pode trabalhar na Alemanha, é tudo liberado, é tudo um local só, como se fosse um país só. Quando se a Inglaterra sair da União Europeia, o que vai acontecer? Bom, a Inglaterra passa a ter um regime diferenciado da União Europeia. Então, os trabalhadores, por exemplo, que trabalham na Inglaterra, que são de outros países da União Europeia, eles podem ter problemas de visto, porque aí a partir do momento que o Reino Unido não é mais membro da União Europeia, bom, eles não têm mais aquele visto que todos têm em todos os países da União Europeia. Então, bom, aqueles que trabalham lá vão ter que pedir vistos de trabalho na Inglaterra, no Reino Unido. Então ele pode ser negado ou pode ser concedido. Então isso vale para jogadores de futebol, inclusive. Os jogadores de futebol, essa globalização, vamos dizer assim, da União Europeia toda faz com que os jogadores possam jogar em qualquer país sem nenhum problema. A partir do momento que a Inglaterra, que o Reino Unido saía da União Europeia, bom, passa a ser diferente. Para você jogar num time inglês, você precisa ter uma autorização do governo britânico para que você consiga sair do seu país para você ir trabalhar lá. Você precisa de um visto de trabalho. Para você morar lá, você precisa de um visto de residência. Para você entrar e sair
do Reino Unido em relação aos outros países, você precisa ter visto, dependendo do país, vai precisar ter visto. De qualquer maneira, você vai ter que apresentar passaporte, a sua entrada pode ser negada ou liberada. Ou seja, passa a ser um país independente do resto da Europa. Então, é como se o resto da Europa, para ir para o Reino Unido, para qualquer país do Reino Unido, precisasse de como se eles estivessem indo para, sei lá, para o Marrocos, ou se eles estivessem indo para a Argentina, ou para o Brasil, para um outro país que não faz parte da União Europeia, passa a ser um país totalmente independente. Então isso vai gerar exatamente esse monte de problemas. O pessoal da Fórmula 1 já reclamou disso também, porque boa parte das equipes fica na Inglaterra. Então, para você buscar peças da Inglaterra e trazer de novo para a Europa, você vai ter problema de alfândega, porque vai ter que passar pela alfândega, por vistoria. O cara pode conseguir entrar, pode não conseguir entrar. Eles têm muitos trabalhadores de outros países que moram na Inglaterra. Eles podem não conseguir, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, eles podem não conseguir vistos de moradia ou de permanência lá, então eles não vão poder continuar trabalhando naquela equipe, vão ter que ser dispensados, enfim. Você tira essa agilidade de entrar e sair do país o tempo que quiser, da maneira como funciona até hoje. Então, esse é um dos problemas que as pessoas estão reclamando, um dos resultados que pode acontecer com essa saída do Reino Unido, saída do mercado comum europeu, da comunidade europeia. Outros problemas. Bom, comércio entre os países. Pode ser um problema, como pode não ser um problema. Porque, por exemplo, a hora que a Inglaterra, o Reino Unido sair da União Europeia, ele passa a ser um país independente. Ele não tem mais um parlamento europeu ao qual ele está subordinado. Então ele pode negociar os seus acordos comerciais livremente. Ele pode negociar um acordo com a Itália, um acordo com os Estados Unidos, um acordo com o Brasil, um acordo com o Japão, um acordo com a Alemanha, assim, independentemente. Ele pode fazer seus acordos próprios. Enquanto que se você pertence à União Europeia, os acordos são todos comuns de todos os partidos da União Europeia. E quem decide isso não é o governo do país, quem decide isso é o Parlamento Europeu, que é eleito não por pessoas, é eleito por votação dos países. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema, porque você tem hoje a Europa, agora eu estou falando por mim e por uma visão que outras pessoas como eu têm. O problema do Parlamento Europeu é que é o seguinte: você tem a Itália elege seu presidente, depois tem o seu primeiro-ministro. A Inglaterra elege o seu primeiro-ministro, o parlamento e o primeiro-ministro. Não elege presidente porque lá é um rei. A Alemanha, presidente, primeiro-ministro, enfim. Os povos elegem os seus governantes dos países, certo? Certo. Então é democracia. A população está elegendo os seus representantes. Ocorre que as determinações do que os países membros da União Europeia precisam ou não fazer, as determinações que eles devem ou não seguir, são criadas pelo Parlamento Europeu. Então, o Parlamento Europeu é indicado pelos representantes dos governos, pelos primeiros ministros, pelos presidentes, pelos reis, ou seja, pelos governos europeus. Eles indicam uma série de deputados que vão formar esse Parlamento Europeu, e fica na Bélgica, se eu não me engano, em Bruxelas, e eles é que vão definir o que todos os países da Europa são obrigados a cumprir. Ou seja, você votou, de repente, você mora na Itália, você votou num presidente, num primeiro-ministro que tem um determinado alinhamento político, que é o que a maioria da população quis, tá certo? Tá certo. Só que nesse grupinho fechado desses representantes da União Europeia, desses parlamentares da União Europeia, que nenhum deles foi eleito por nenhuma população, nenhum deles foi eleito democraticamente, eles podem resolver que agora os acordos comerciais são X, Y, ou então que você tem que liberar a entrada de imigrantes à vontade, não pode ter nenhuma lei que restrinja nem nada do tipo. Ou seja, os países deixam de ser soberanos, eles deixam de ter autonomia sobre os seus países. Por quê? Porque tem uma porra de uma corte, que é essa merda dessa Assembleia, desse Parlamento Europeu, que está acima da decisão dos seus países. Então os países perdem completamente a autonomia. E isso é uma coisa péssima. Isso é uma coisa. Claro, para quem vive no negócio, você pode se locomover daqui para lá, de lá para cá, sem precisar alfândega. Bom, isso é uma maravilha. Você pode negociar com qualquer país, com qualquer cidade, assim, facilita enormemente.
Você não precisa de visto, você não precisa de passaporte, não precisa de porra nenhuma. Você vai, é tudo livremente, assim, uma maravilha. É como se fosse tudo no mesmo país. Bom, para quem mora lá é muito bacana. Só que por outro lado você perde a sua soberania. Então, assim, você ganha em liberdade com a União Europeia e você perde em soberania. Porque os governos que você elege para tomarem determinadas medidas, eles estão limitados. Eles só podem tomar determinadas medidas desde que essas medidas não confrontem com as medidas gerais que são criadas por esse Parlamento Europeu. É por isso que você tem partidos e grupos europeus, não só na Inglaterra, mas em outros países que também querem que os seus países saiam dessa União Europeia e voltem a ser independentes como eles eram antes. Porque aí você elege um presidente, um primeiro-ministro, e quem vai definir a política daquele país, em todos os seus sentidos, é exatamente o eleitor. Exatamente quem você elegeu, e não um parlamento que você nem sabe quem é. Aposto que nenhum de vocês sabe o nome de algum desses parlamentares dessa Assembleia da União Europeia. Ninguém sabe o nome de ninguém. E obviamente que tem um secretário-geral que é o cara que manda nessa porra toda. Que também é eleito de tantos em tantos anos, mas eleito indiretamente, eleito pelos caras que estão lá, não pela população. Então isso é um problema. Então, se é bom ou se é ruim o Reino Unido sair da União Europeia, a gente só vai saber com o tempo. Em teoria eu acho que é bom. Apesar de criar esse monte de problemas de trabalhadores que estão ali, de problemas esportivos, de equipes de Fórmula 1, de equipes de futebol e tudo mais, restrições de contratações, etc. E tal. Se você for ver para a maioria do povo britânico, né, a maioria do povo do Reino Unido, talvez seja muito bom, porque eles podem negociar os seus acordos comerciais livremente. Podem determinar quem entra e quem não entra nos seus países, as suas regras de imigração e tudo mais. Então, de certa maneira, é uma maneira do Reino Unido obter de volta a sua autonomia. Evidentemente que se você for procurar na mídia, na grande mídia brasileira, todo mundo é a favor da União Europeia. É assim porque todo mundo é a favor da ONU, todo mundo é a favor da globalização, de tudo que é assim, vamos globalizar a porra toda, vamos o mundo sem fronteiras, a porra toda. Esses são os mesmos que falam, entra quem quiser, sai quem quiser, faz tudo o que quiser. Então aí você tem um monte de imigrantes ilegais, você tem um monte de bandido entrando nos países, você tem um monte de terrorista entrando e fudendo com os países, porque entra todo mundo. A gente é bacana, a gente é legal, não pode restringir. Tem que entrar todo mundo, tem que aceitar todo mundo. Depois que eles vão fuder com o seu país, vão destruir as pessoas, vão fuder com todo mundo. Bom, aí a gente pensa o que fazer. Então, assim, na cabeça da mídia, assim, não, o mundo é global, toda globalização, parada gay, maconha, vão liberar tudo, putaria o tempo todo, vamos transformar aqui na Disneylândia da putaria no mundo inteiro e tal. Essa é a opinião da grande mídia. Então, se você concorda com isso, você está do lado deles. Agora, é uma situação muito interessante. E isso tem mais um agravante, por quê? Uma vez o Reino Unido saindo da União Europeia, dependendo de como ele sair, se for de uma maneira traumática, de que o resto da União Europeia quiser colocar uma punição em si e tudo mais, outros membros da União Europeia vão começar a raciocinar, espera um pouquinho. Então quer dizer que se eu quiser sair também, os caras vão me fuder, vão criar esse monte de problema, querer cobrar multas e o caralho a quatro. Então, que raio de associação bacana é essa que você não pode se desassociar, que você é punido? É a mesma coisa que um clube. Você entra num clube, você se associa num clube, uma associação, uma porra que você quiser. Bom, agora não me interessa mais. Quero sair desse clube. Não, você não pode sair desse clube. Se sair desse clube, você vai tomar 50 chibatadas, vai tomar vão quebrar suas duas pernas, vão cobrar uma multa de você. Não, você não pode largar. Uma vez que você entrou, você não pode sair mais. Assim, você sair, a gente mata. Figurativamente falando, estou dizendo, né? Quer dizer, que raio de organização bacana é essa que você é livre para se associar, mas você não é livre para se desassociar? Então, outros países vão começar a perceber isso. E movimentos internos nesses países
por uma separação da União Europeia, podem crescer. Então aí podem pipocar novos países querendo também. Tá, vamos largar essa porra, porque que merda é essa? É assim que eles tratam quem quer sair do negócio? Nesses termos? Então isso é isso é um possível desdobramento da saída do Reino Unido. Que a saída do Reino Unido vai acontecer, porque não tem mais como. A questão é só saber se vai ser agora, dia 29 de março, que é a data limite, ou se eles vão conseguir adiar por mais alguns meses. Mas que vai sair, não tem mais volta. Quanto a isso, não tem mais volta. Então, esse é o Brexit. O que é o Brexit já está explicado. E os desdobramentos dessa ruptura. O que pode acontecer, o que pode não acontecer e os benefícios e os malefícios dessa saída para a União, para o Reino Unido. Então, eu acredito que tenha sanado essa dúvida. Então, fico por aqui. Uma saudação e até a próxima.